Boa noite, pessoal. Professor Iago Brito aqui. Andava meio sumido, né? Devido a vários eventos, mas agora estamos de volta aí para dar continuidade com força total aí, reta final da prova de CTSP. Vamos trazer o máximo de conteúdo possível aí para ajudar os camaradas. Então a gente vai trazer dois importantes crimes, vamos fazer a revisão sobre eles que muito provavelmente vão estar na tua prova. Dois crimes que normalmente caem, são bem relevantes em provas que cobram o direito penal militar. Quais sejam o motim e a revolta. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Motim, ele está ali no título 2, no capítulo 1, ali chamado de crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Então, se perguntar lá na tua prova qual que é o bem jurídico tutelado nesse tipo de crime, é a autoridade e a disciplina militar. Ali a gente já traz o preceito primário, né? Lembrando que o preceito primário é descrição do crime. Por exemplo, artigo 121, matar alguém, homicídio. Matar alguém é o preceito primário. A pena ali, combinada, é o preceito secundário. E homicídio é o nomen iuris ali, é o nome do crime. Então aqui o nomen iuris motim, artigo 149, traz o preceito primário, reunir-se em militares. Essa é basicamente a conduta que vai ser incriminada ali no crime de motim. Mas não basta que os militares se reúnam, né? Então teremos aqui os quatro incisos em que caracterizará o motim esses militares se reunir, que é o agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la, recusando obediência superior, dá para ver que aqui é muito similar, né? Recusar a obediência a superior é muito similar de negar a cumprir a ordem que foi dada. Assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra a superior, ocupando quartel, fortaleza, arsenal, etc. Então vale lembrar que esse ocupando aqui não se enquadra somente o prédio, né? Ele traz aqui viatura militar, então tem extensa jurisprudência dizendo que quem ocupa viaturas policiais, por exemplo, as viaturas lá do quartel de determinado BPM, se alguém ocupa aquelas viaturas mesmo fora do local ali sujeito à jurisdição militar, mesmo fora do quartel, vai estar incorrendo no crime de motim. Então, se cair lá na tua prova, o militar que conjuntamente com outros militares ocupou viatura militar e nela se negou a cumprir as ordens do superior, incorre no crime de motim? Sim, incorre. Então aqui estamos dentro desses quatro incisos, que é bom que a gente conheça, mas por via de regra é só lembrar que é se negando a cumprir ordens, recusando obediência ao superior, né, ou ocupando. Lembrando desses dois preceitos, que é ocupando algo sujeito ali à administração militar ou se negando a cumprir algo, né, legal, então ali vai estar incorrendo no crime de motim. Vale lembrar que ele tem uma pena alta, né, de reclusão, 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Essa história dos cabeças é algo peculiar do Código Penal Militar, né, que não tem no Código Penal Comum. Tem lá nas agravantes genéricas, que é aquele que lidera, que faz influência, etc., pode ter uma pena maior. Mas não está expresso aqui como está no nosso Códex Castrense. Então, os cabeças são os líderes, né, do movimento. Lembrando que se há oficiais no meio, esses vão ser sempre cabeças, né? Então, os líderes do movimento terão um aumento de 1/3, já que maior é a sua reprovabilidade, né? Aqui a gente tem o motim qualificado, né? Que seria a revolta. E a revolta é a forma qualificada do motim que combina uma pena maior, pelo fato dos agentes estarem armados. Então, a revolta é a mesma ação prevista naqueles quatro incisos do motim, só que com a diferença daqueles agentes estarem armados. Então, não é necessário que se faça uso das armas, somente o porte já caracteriza esse delito. Então, o policial militar que está ali fardado, armado, e ocupa ali as viaturas, ocupa o quartel, as recusa ali conjuntamente com outros militares a cumprir as ordens superiores, ele está então incorrendo no crime de revolta. Mesmo que ele não esteja usando, ele não esteja dando tiro em ninguém, ele não esteja nem empunhando aquelas armas,
mas ele está com aquela arma no coldre, já causa aquele maior reprovabilidade, né? Está ferindo de maior grau o bem jurídico, então a pena dele também vai ser maior. Então, lá, se na tua prova perguntar a revolta é a forma qualificada do motim, às vezes a pessoa pensa que é um crime separado, né? Como tem dois nomes in iuris, dois nomes jurídicos, tem a revolta e o motim, pensa que são estritamente separados, mas a revolta é a forma qualificada do motim. E sempre relembrando, já caiu em diversas provas, que não é necessário que faça uso desse armamento. Somente estando armado já configura o crime de revolta. Depois a gente tendo em vista tão relevantes que são esses crimes para o ordenamento castrense, a gente tem alguns crimes conexos, alguns crimes que fazem jus, fazem menção àqueles crimes de motim e revolta. Então são tipos penais específicos para aumentar a proteção penal daqueles bens jurídicos tutelados. Então, o primeiro que a gente tem ali é o omissão de lealdade militar. A gente lendo o nome desse crime, a gente até pode pensar, o que é lealdade militar? Tem a ver com espionagem, com traição. Ali em senso comum levaria isso, mas não. O que diz esse preceito primário? Deixar o militar de levar ao conhecimento do superior o motim ou a revolta de cuja preparação teve notícia, ou se presenciar ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Também já tem uma pena um pouquinho menor, né, mas uma pena também relevante, reclusão, né, de 3 a 5 anos. Então, aquele militar que sabe que vai ocorrer, que está ocorrendo, que tem a chance de ocorrer um motim ou uma revolta e não leva ao conhecimento do superior, ele pratica esse crime. Então, eu estou lá no meu quartel, bem tranquilinho, e eu vi ali 3 colegas cochichando que eles vão ocupar o quartel, que eles querem reajuste de salário e pleiteiam outros benefícios, etc. E eu só fiquei quietinho. Se ficar comprovado depois que eu sabia que iria ocorrer aquele motim ou aquela revolta e eu não comuniquei à autoridade, eu vou incorrer então nesse crime de omissão de lealdade militar. Posterior, a gente tem o crime de conspiração, que é concertarem-se militares para a prática do crime previsto no artigo 149, daí seja na sua forma simples, né, que é o motim, ou na sua forma qualificada, que é a revolta. Então, a regra, tanto no Código Penal Comum, quanto no Código Penal Militar, na legislação penal esparsa, é que atos preparatórios não constituem crime. A gente tem lá o iter criminis, né, que tem a cogitação, tem a preparação, tem a execução, tem quando se consuma o crime, tem o exaurimento. Então, lá no iter criminis, a cogitação, ninguém, aqui não é minority report, então ninguém lê a mente de ninguém. A cogitação, em nenhuma hipótese, vai ser punível. Mas já esses atos preparatórios, que por via de regra não são puníveis na maioria dos crimes, aqui no crime de conspiração vai ser punível. Não é nem a tentativa, é o ato preparatório. Então, se lá na tua prova perguntar, os atos preparatórios nunca são puníveis, é errado. Existem alguns tipos penais, como por exemplo esse de conspiração, que pune os atos preparatórios. Vou até deixar anotado aqui. Atos preparatórios. Então aqui a gente tem uma exceção. Se lá na tua prova perguntar, o crime de conspiração é uma exceção onde os atos preparatórios são puníveis, é verdadeiro. Então um caso bem excepcional ali com pena de reclusão também, né? Normalmente provas, salvo raras exceções, não vai pedir aqui o quanto, 3 a 5. Eles trazem no bojo da questão se é reclusão, se é detenção. Então, sabendo isso, por via de regra já está de bom tamanho. Esses crimes, tanto o motim quanto a revolta, os crimes que derivam deles, a pena é de reclusão, por serem crimes graves que ferem ali o sistema castrense de modo grave, né? Então a gente aqui tem o parágrafo único, que é isento de pena aquele que antes da execução do crime, quando ainda era possível evitar as consequências, denuncia o ajuste que participou. Então, quando ainda era possível evitar as consequências. Se ele denuncia já quando está em execução, quando já ocuparam o quartel, quando já houve a recusa da obediência ao superior, quando já foram praticados os atos, ele não vai ter essa isenção de pena.
porque tem que ser em algum momento que ainda seja possível evitar as consequências, seja possível impedir que haja aquele motim, aquela revolta. Então, se não houver um resultado naturalístico positivo, então ele não vai fazer jus a essa isenção de pena. Aqui nós temos dois crimes muito parecidos, que é a aliciação e o incitamento. A gente vai ver a diferença ali de um para o outro para tu não errar na prova, mas antes vamos ler ali a descrição de cada um. Aliciação para motim ou revolta. Aliciar, militar para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo 1 deste título. Então, quais são esses crimes? O motim, a revolta, a conspiração. O motim e a revolta é aqueles crimes conexos a eles, anexos a eles, que tenham ligação a eles. Então, se eu aliciar alguém para qualquer um desses crimes, vou estar respondendo aqui por esse crime. E se eu aliciei e depois pratiquei o motim, vou responder pelos dois, dentro do concurso de crimes. O incitamento. Incitar a desobediência, indisciplina ou a prática de crime militar. Aqui a gente repara que os dois têm a mesma pena, né? Qual seja de reclusão, de 2 a 4 anos. Mas tem uma diferença, que a aliciação, ele dentro do princípio da especialidade, ele é um pouco mais específico. Ele traz que tem que ser para qualquer um dos crimes ali no capítulo 1. Já o incitamento diz que é incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar. Então, qualquer crime militar que está dentro do Código Penal Militar, o incitamento vai abarcar. Já a aliciação para motim ou revolta é algo já mais restrito. Vamos ver o que a gente traz aqui. Dentro ali daquela análise vernacular, né, do verbo ali. Então, aliciar é a mesma coisa que recrutar, é convencer alguém. E tem que ser a motim, revolta ou aqueles crimes acessórios. Já o incitar é estimular. Então é diferente. O aliciar é algo já mais direto. Eu estou recrutando aquele militar para ele praticar o motim. É algo mais palpável, mais direto. Eu chego assim, vamos praticar aquele motim lá, vamos ocupar a viatura, não vamos deixar a viatura sair para trabalhar, o salário está muito baixo. Isso eu estou aliciando, eu estou chamando o cara para praticar o motim ou a revolta junto comigo. Já o incitar é aquela coisa, tu não acha que esse comando aí, não eras, esse comando aí, não sei. Acho que talvez tu tinha que nem fazer mais o que sai na escala. Começa aquela coisa, né? Aquele bizu furado, aquela porta fria, começa a dar aquele estímulo negativo. Isso aí é o incitar, né? Então a gente lembra que aliciar é recrutar, é quando eu trago alguém para participar daquele crime. E tem que ser aqueles crimes que a gente tratou até agora. Então, eu aliciei o cara para praticar homicídio. Não, ele não vai estar dentro desse crime aqui. Já eu incitei, eu fiquei incitando o cara a praticar um homicídio. Como ele dizia, qualquer crime militar, o crime de incitamento vai caber aqui. Seguindo, vamos fazer uma breve análise. Nada muito prolixo, né? Trouxe somente um julgado para a gente ver como que é tratado aqui pela jurisprudência. Então, um julgado do STM, né? Uma apelação. A apelação ocorre quando alguém é condenado ali, quando tem a sentença, né? E daí ele apela para a segunda instância, tentando reverter aquele resultado que ele teve. Então, aqui é um caso que o militar foi condenado na primeira instância e ele apelou para o STM para tentar reverter. Vamos ver o que o STM entendeu ali do crime de motim. Cometem o crime de motim, previsto no artigo 149, os militares que, reunidos para satisfazer reivindicação de natureza estatutária, paralisam sem justa causa suas atividades, prescritas em regulamentos, portarias, ordens ou modelos operacionais. Mas dizia lá no crime que eu tenho que ocupar o quartel? Não, lembra que está lá que a recusa obediência. Mas o meu chefe não me mandou especificamente trabalhar. Mas tu sai numa escala de serviço, tu tá dentro de um quadro organizacional. Naquele modelo que tu faz a greve, a partir dali tu já tá incorrendo no crime de motim. Porque tu tem que ir trabalhar e não tá indo. Com uma finalidade específica de paralisar o serviço, de promover algum reajuste salarial, alguma coisa. Tem alguma finalidade por trás disso. Então a greve, vamos até fazer essa anotação aqui. A greve é o maior exemplo do crime de motim dentro das polícias militares.
Ali nas Forças Armadas é mais raro, né? Teve esse caso aqui que foi julgado pelo STM, que seria uma espécie de paralisação, né? Quase uma greve dos controladores de voo ali da Força Aérea, mas é algo já mais raro. Dentro da PM, para ser enquadrado no crime de motim, o maior exemplo é esse aqui, da greve. Teve aquela do Espírito Santo, teve a greve do Ceará. O pessoal ali que ocupou o quartel não deixou as viaturas saírem para trabalhar. Se estavam armados, incorreram no crime de revolta, se não estavam armados, no crime de motim. Então, se lá na tua prova perguntar assim, um militar grevista que ocupa o quartel, qual crime ele comete? O crime de motim, né? O grevista comete o crime de motim. Vamos seguir aqui. O motim integra o grupo dos mais nefastos crimes militares, porque mira sem escrúpulos nas raízes castrenses mais valiosas, os pilares da hierarquia e da disciplina. O delito atinge o âmago das Forças Armadas, reduzindo a pó os juramentos estatutários que os agentes militares realizaram perante a bandeira nacional. O crime de motim sempre compromete a ordem pública e a constitucional, podendo, quando praticado com o intuito de pressionar o deferimento de demandas coletivas, aquilo que a gente falou, né, da greve. Então os militares vão lá, não posso me sindicalizar, mas eu vou ocupar aqui o quartel. Nem vou falar que é greve, porque é proibida a greve, é uma paralisação, é uma operação tartaruga, é uma operação padrão. Isso aí são tudo sinônimos, né? São ali para uma greve, né? Em lato sensu. Deferimento de demandas coletivas, conduzir a sociedade para o mais completo caos. Foi o que aconteceu lá no Espírito Santo, né? Que teve que ter uma GLO, a garantia da lei da ordem, por parte do Exército. A PM fez a greve, pois ataca frontalmente a eficiência da maior ferramenta de defesa do Estado. Lembrando que nós, os fardados, né, seja Forças Armadas ou a Polícia Militar, somos a personificação do Estado, né, principalmente daquele do monopólio legítimo da força, né, do Estado. Então, se o Estado fica sem esses órgãos, essas instituições militares, ele perde a sua principal característica, né, dentro da teoria do Estado, que é o monopólio do uso legítimo da força. Então pode ver que a jurisprudência aqui é bem rígida quanto a esse crime. É um crime considerado bem grave, por mais que ele seja por vezes sem violência ou grave ameaça, né? Às vezes estão só ocupando pacificamente algum quartel, alguma coisa, mas mesmo assim a jurisprudência entende ser um crime bem grave. Então se cair lá na tua prova, o militar grevista é o quê? É um amotinado. Comete o crime de motim, caso esteja sem armas, e o crime de revolta, caso esteja armado. Lembrando que não precisa usar as armas. Estando armado, comete o crime de revolta. Aqui vamos resolver duas questões. 2023, CFO da Polícia Militar da Paraíba. O crime de revolta, previsto no Código Penal Militar, pressupõe apenas a pluralidade de agentes? Não, esse apenas aqui estragou essa alternativa. É necessária a pluralidade de agentes porque é um crime de concurso necessário. Ninguém faz um crime de motim sozinho, né? Diz lá, né? Reunirem-se militares. Então já está no plural. Quantos militares precisa? A partir de 2. Não diz ali no mínimo. E a jurisprudência também nunca fixou esse critério. Então, a partir de 2 já pode cometer o motim. Mas um sozinho não consegue. Nunca vai ter um militar somente amotinado. Então, é um crime de concurso necessário. A parte da pluralidade de agentes está correto. Mas esse apenas aqui estragou a questão. A alternativa. Então, a está errada. Tem outras coisas que são necessárias para configurar a pena fora da pluralidade de agentes. Que os agentes estejam armados. Acho que está certa, né? Revolta, armado. Mas vamos ler as outras alternativas para a gente ter certeza. Nunca passa por gabarito antes de ler todas as alternativas. Que os agentes sejam oficiais de carreira. Oficiais? Não, o praça também pode ser amotinado ou revoltoso. Os oficiais, se estiverem no meio de praças, eles vão ser obrigatoriamente cabeças, né? Vão ter aquele aumento de 1/3. Mas não quer dizer que só oficiais podem cometer esse crime. Então, frontalmente errado a alternativa. Que os agentes estejam na inatividade. Não é errado também, o militar da ativa comete esse crime aí. Então, alternativa letra B. Aqui a gente trouxe a questão de inatividade, atividade. Vale lembrar que o motim é um crime propriamente militar, né?
o que é um crime propriamente militar? Que ele só pode ser cometido por militares e que ele está previsto exclusivamente no Código Penal Militar. Então ele não está previsto no Código Penal Comum e, por via de regra, não pode ser cometido por civis, né? Então, dito isso, é um crime propriamente militar. O que é o impropriamente militar? Seria aquele que está previsto tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. Por exemplo, homicídio, furto, entre outros, a extorsão. E o que é um crime militar por extensão, já que a gente entrou nessa seara? É aquele que não é previsto no Código Penal Militar, somente no Códex Comum. A gente tem a tortura, tem o abuso de autoridade, então são crimes que os militares podem cometer, mas que não é previsto no Código Penal Militar. Esse é o por extensão. Mas o motim, a revolta e todos os crimes que nós tratamos até agora são crimes propriamente militares. Mais uma questão aqui antes da gente encerrar. Instituto OCP, Polícia Militar do Distrito Federal, o maior salário do Brasil, né? Então, curso de formação de praças para concurso de soldado aí. A gente viu antes um de oficial e agora de soldado. Para a gente ver que cai, não importando ali o círculo hierárquico, o motim e a revolta são temas sempre bem importantes. Segundo o Código Penal Militar, o crime de conspiração, conspiração consiste em aliciar militar para a prática de crimes contra a autoridade ou a disciplina militar. Já traz aquela dúvida ali, né? Mas a gente lembra que tem lá o crime de aliciar, né? Tem um crime específico para aquilo, o princípio da especialidade. Se tem um crime específico, é aquele crime que vai se enquadrar, não vai ser a conspiração. B. Concertarem-se militares para a prática do crime de motim ou revolta. Parece interessante essa, né? Foi aquele que a gente estudou, que a conspiração, ela é unicamente para o crime de motim ou revolta. Então, mas vamos, como a gente disse antes, vamos ler todas as alternativas. Incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar. A gente estudou esse crime, não é a conspiração. Ali o incitar é outro verbo, é outro crime, então não vai ser esse. Já vamos botar o xizinho aqui para não confundir. Nessas que a gente já... D. Reunirem-se militares agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. Mas eu lembro do motim. Isso aqui é o motim, não. Mas a conspiração não é isso, né? A conspiração é o ato preparatório do motim, né? Então aqui é o crime de motim. Tá errado. Promover a reunião de militares ou nela tomar parte para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. Esse aqui, a gente já vendo aqui, reunião, a gente lembra daquele crime. Reunião ilícita. Mas é proibido me reunir? Mas a Constituição Federal traz, né? Que todos tenham direito à reunião, desde que seja pacífica. Não. A gente lembra que o Código Penal Militar tutela bens jurídicos especiais, né? Que a gente está sujeito a um regime especial diferenciado. Então, os militares se reunirem para discutir ato de superior, então isso aí caracteriza o crime de reunião ilícita. Não tem nada a ver aqui com o crime de motim, é outro crime, fica em outro capítulo, então também a alternativa é errada. Mas a título de conhecimento é o crime de reunião ilícita. Então sobrou aqui a alternativa B, que está plenamente correta. O crime de conspiração consiste em concertarem-se militares para a prática de motim ou revolta. É aqueles atos preparatórios, né, do motim ou da revolta, são tipificados através do crime de conspiração. E aqui ao final, eu adotei a prática de sempre, ao final de cada aula ali de direito militar, trazer um dos crimes peculiares. Aquele no final da aula o aluno já está mais cansado e coisa, então já saturou aquele conteúdo, a gente traz um crime peculiar, às vezes até engraçado, tá dentro do edital. Ele tá no edital. Acho muito improvável que caia, mas a título de curiosidade, mas para a gente dar aquela descontraída, a gente vai trazer ao final das aulas de direito militar algum daqueles crimes muito peculiares. Hoje eu trago o crime de desafio para o duelo. Posso que a maioria nem lembra que existe esse crime lá no Código Penal Militar. Ele está no artigo 224.
e consiste ali em seu preceito primário desafiar outro militar para duelo ou aceitar-lhe o desafio, embora o duelo não se realize, pena de detenção. Então, mesmo ali não tendo exaurimento, mesmo o duelo não se realizando, vai ser punível. E a gente, será que já teve algum caso? Surge aquela curiosidade no Brasil, desafiar outro militar para duelo, uma coisa tão século XVII, isso, XVIII, vou pegar uma garrucha e daí a gente vai dar 3 passos e virar e atirar um no outro, em nome da nossa honra. Vamos ver o que a jurisprudência aqui nos diz. Para a configuração dessa modalidade criminosa, seria necessário que o réu, de forma direta e consciente, por meio de palavra, propusesse o duelo. Forma de combate essa que somente se configura com o emprego de arma, porque significa lutas iguais. Então eu encontrei, fiz uma breve pesquisa, encontrei algumas vezes, alguns militares foram denunciados. O MP propôs denúncia com base nesse crime. Com poucas, mas houveram algumas denúncias, só que eu nunca encontrei uma condenação. Normalmente o juiz faz uso ali da emendatio libelli e troca a capitulação para ameaça ou injúria, lesão corporal, se houve uma briga, mas o crime de desafio para o duelo, eu nunca vi ninguém ser condenado por esse crime, não achei. Se alguém aí tem notícia, deixa nos comentários aí. Mas, por via de regra, não no nosso ordenamento aqui contemporâneo, nossa jurisprudência contemporânea, não encontrei nada de ninguém nunca ser condenado por esse crime. Mas a jurisprudência que nos traz que seria quando outra pessoa, através de palavra, chama alguém para duelar, mas obrigatoriamente com uso de arma. E armas iguais, né? Então, se um tiver de fuzil e outro de pistola, já não vale, já não configuraria. Crime altamente específico. Então encerro aí a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Pegando jeito aí de novo, né? Fiquei um tempo aí afastado, estava treinando para a prova oral ali do CSPM, acabei não ministrando aulas. Então, aí desenferrujando aos poucos. Peço que deixem o like e o comentário e agradeço aí a visualização de todo mundo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se podem deixar aí nos comentários também, que vou ter o maior prazer de responder. Uma boa semana de estudos para todos e não deixe a peteca cair, que a prova está chegando.